Olá, tudo bem? Meu nome é Crisiele, estamos aqui na atividade da UTFPR, Integra UTFPR, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que ocorrerá entre os dias 17 a 21 de março de 2025. Essa atividade faz parte do programa de extensão e de pesquisa juntos para estar trabalhando com os nossos alunos e também informando das nossas atividades que ocorrem durante o semestre. Nossa primeira atividade da semana estaremos abordando o tema Ações de Sustentabilidade no Campus Medianeira. A professora responsável pela fala de hoje é a professora Cristiane Roden. Professora, fique à vontade, agora é com você. Boa tarde, Crisiele, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, obrigada, Dirgrade, e desejo aí um bom retorno às atividades para todos os alunos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ações de sustentabilidade que são realizadas na UTFPR Campus Medianeira. Mas antes de começar a apresentar as ações que são realizadas, vamos relembrar um pouquinho sobre o conceito de sustentabilidade. Você se considera uma pessoa sustentável? No seu dia a dia, desde que você acorda até o horário que você vai dormir, as suas ações são sustentáveis? E para a gente tentar entender se a gente é uma pessoa sustentável, né? O que é ser sustentável? E aqui eu coloquei uma imagem de uma pessoa abraçando uma árvore. E por que eu coloquei essa imagem? Eu sou bióloga e desde que eu iniciei a minha graduação, eu vejo muitas pessoas relacionarem aquele grupo de pessoas que se preocupa com o meio ambiente, ou que fala sobre o meio ambiente, ou que faz ações para conservar o meio ambiente, né? O pessoal costuma taxar assim, lá vem o grupo que gosta de abraçar uma árvore, né? Ou lá vem o eco chato. É muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário. E quem é da área ambiental, aí o pessoal que é do curso de engenharia ambiental e sanitária, ou tecnologia em gestão ambiental, eles vão se identificar com essas falas. Por que isso? Porque muita gente considera que ser sustentável é fazer uma ação aqui e outra ali, né? E que às vezes é aquele assunto chato que ninguém quer conversar sobre isso, né? Outro erro comum que acontece é considerar a sustentabilidade apenas no âmbito ambiental. Então, sempre quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas relacionam apenas com as questões do meio ambiente. E dentro de sala de aula, com os alunos, em capacitações com outras pessoas, eu observo que o conceito de sustentabilidade, ele é muito utilizado, porém as pessoas não sabem o que realmente é sustentabilidade. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando apenas no âmbito ambiental, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem a questão ambiental, mas esta questão está fortemente ligada à questão econômica e à questão social. Então, são três grandes esferas aqui que se relacionam e que uma impacta a outra o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em sustentabilidade ambiental, econômica e social. A gente fala que é o tripé da sustentabilidade, né? E até algumas definições mais recentes não consideram só esses três pilares, e sim quatro pilares, né? A sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural. Então, para algo ser sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo, em algumas discussões mais atuais, culturalmente diverso. Além de considerar esses quatro pilares, né,
também a sustentabilidade ela tem que garantir qualidade de vida para essa geração e para as gerações futuras. Então, a gente tem que usar o meio ambiente para garantir a nossa qualidade de vida, mas respeitando aqueles que virão no futuro, que eles também possam ter acesso a todos os recursos naturais, tanto os renováveis como os não renováveis, que possam ter acesso a todos os biomas que nós temos hoje, a todos os tipos de ecossistema, então que eles possam ter acesso a toda essa diversidade. Porque se a gente não considera as gerações futuras, a gente passa a usar o meio ambiente para suprir apenas as nossas necessidades. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mostrando como que um impacto na área ambiental vai afetar também a parte econômica e a parte social, mostrando a importância da gente considerar a sustentabilidade ambiental, econômica e social juntas, né? Então, imaginando um cenário que a gente tem hoje, que é super atual, né? A degradação do meio ambiente, o uso incorreto dos recursos naturais, isso vem causando alteração no ciclo da água, afetando tanto a qualidade da água disponível, quanto a quantidade de água disponível. Então, um problema hoje, que é muito atual, é a escassez hídrica. Quando acontece escassez hídrica, o que acontece? É mais difícil produzir os alimentos. Então, consequentemente, a gente tem uma alta no preço dos alimentos. Analisando a nossa matriz energética no Brasil, ela é baseada principalmente em hidrelétricas. Se tem escassez hídrica, o que acontece com a energia? Também tem um aumento no custo. Aí tem as bandeiras, né? Atinge a bandeira vermelha, que o pessoal fala, e aumenta o valor da energia, né? Além disso, a falta da água faz com que a população, aquela população mais vulnerável, principalmente, né, não tenha acesso aos cuidados básicos de higiene, e isso aumenta os problemas de saúde, onerando aí o sistema básico de saúde ou planos de saúde, né? Aqui colocando só alguns exemplos que são afetados na parte econômica. Mas quando tem esse efeito na parte econômica, a gente afeta também a parte social, alterando a qualidade de vida, diminuindo a qualidade de vida das pessoas, né? E aqui, quais pessoas serão afetadas em maior quantidade, né? Principalmente aquelas de baixa renda. Então, um problema ambiental afeta a questão econômica, que afeta a questão social, e isso também vai estar relacionado à questão cultural, aí, de algumas culturas serão mais afetadas do que outras também, né? Então, aqui, para a gente entender esse conceito de sustentabilidade, que a sustentabilidade, ela não deve ser considerada apenas no âmbito do meio ambiente, né? E sim também analisar a questão econômica, social e até a questão cultural. Entendendo, então, o que é sustentabilidade, então, voltando lá à pergunta que eu fiz, você se considera uma pessoa sustentável? Para ser uma pessoa sustentável, o que eu tenho que fazer na prática, né? Aqui eu coloquei algumas ações, não são todas, são algumas, né? Em relação à parte de resíduos, a gente tem que tentar diminuir a geração de resíduos e garantir que aqueles resíduos que a gente gerou, eles sejam destinados corretamente. Então, fazer a separação adequada, enviar o que pode ser reciclado para reciclagem, né? Então, são algumas ações que a gente pode estar aí atingindo a sustentabilidade. Em questão de energia, diminuir o consumo de energia e aumentar aí hoje com as tecnologias, né, de energia solar, a produção de energia. Em relação aos recursos hídricos, também diminuir o consumo e cuidar com a qualidade da água, né? Então, quando a gente pode, né, tentar cuidar dos recursos hídricos, evitando jogar resíduos e poluindo os recursos hídricos. Outra ação, e aqui uma que eu acho que vai tendo um efeito em cadeia, a partir do momento que a gente adota ela, a gente começa a ter várias outras ações sustentáveis, que é consumir menos.
Quando a gente consome menos, a gente usa menos recursos naturais, a gente contribui menos para a poluição do meio ambiente, a gente gera menos resíduos, consome menos energia, menos água. Então, de maneira geral, a gente contribui aí nesses aspectos que a gente viu anteriormente. Então, quando a gente adota esse estilo de vida, de praticar cada vez menos o consumismo, que é consumir além daquilo que a gente precisa, a gente contribui fortemente para a conservação do meio ambiente. E agir respeitando a natureza, né? E quando a gente fala em respeito à natureza, a gente fala em respeito a todas as espécies e a todo o ambiente que pertence a ela. E quando falamos em todas as espécies, inclui aí a espécie humana, então o respeito ao próximo, né? Então, a gente tem esse cuidado com o meio ambiente como um todo. Então, entendendo, né, como que a gente pode ser sustentável, o que é sustentabilidade, como que a gente pode ser sustentável, como que podemos ser sustentável no nosso campus da UTFPR, né, em Medianeiro, o que a gente pode fazer para contribuir com essa sustentabilidade? Primeiro, é importante a gente saber que a UTF como um todo possui uma política de sustentabilidade, né? Essa política de sustentabilidade, ela foi aprovada em 2019. E nessa política de sustentabilidade, ela foi criada considerando todos os princípios e objetivos da Agenda 2030, que são várias ações aí previstas por vários países para serem cumpridas, para evitar a degradação ambiental até 2030. Ela também é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então ela é toda apoiada, tanto na Agenda 2030, quanto nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ela foi planejada em várias dimensões, né? Então, aqui, retomando aquilo que a gente viu, sustentabilidade não está relacionada apenas à questão ambiental, mas também à questão econômica e social. Então, as dimensões em que foi pensada essa política de sustentabilidade da UTFPR em relação à água, tentando reduzir ao máximo o consumo de água, energia também, tentando reduzir o consumo de energia e aumentando a produção de energia para que cada campus possa ser aí independente e produzir toda a energia que consome através de tecnologias de energia solar. Na parte de resíduos, tentando reduzir a geração de resíduos e garantindo a segregação correta de todos os resíduos gerados. Na parte de edificações, com prédios, com construções mais sustentáveis, né, visando aí a questão de conforto térmico, de iluminação, visando também a questão de acessibilidade, né, garantindo que todos possam acessar essa edificação, né, na questão de mobilidade, né, auxiliando aí nessa mobilidade, principalmente estudantil, e incentivando uma mobilidade mais sustentável. Na questão da educação, aí integrando em todas as grades curriculares a questão da sustentabilidade, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da educação ambiental. Na parte da cultura, questão social e bem-estar, né, trazendo mais qualidade de vida para toda a comunidade acadêmica. Então, essas são as dimensões que foram previstas as ações e os objetivos da política de sustentabilidade da UTF. Aqui eu falei algumas coisas, mas existem outros ali dentro de cada uma dessas dimensões. E o que a gente tem de boas ações sendo feita na UTF-PR Campus Medianeira? Eu gostaria de falar que a gente faz tudo que poderia ser feito, em todas as dimensões. Mas a gente sabe que não é assim, que a gente tem um caminho longo a percorrer, né? A gente já faz muita coisa legal, a gente já tem várias ações de sustentabilidade, mas ainda a gente tem um caminho longo a percorrer, principalmente com a questão de sensibilização. Lembrando que, antes de tudo, a universidade é formada por pessoas, então a gente tem toda uma comunidade acadêmica.
E se essa comunidade acadêmica, cada um dentro da sua individualidade, não é sustentável, não pratica ações sustentáveis, não adianta a gente ter um documento bonitinho, escrito lá sobre a política de sustentabilidade da UTF, que a gente não consegue colocar isso na prática. Então, essa parte da sensibilização é um caminho longo que a gente tem que percorrer para sensibilizar toda a comunidade para consumir menos água, menos energia, separar o resíduo, gerar menos resíduo e por aí vai. Aqui eu vou falar das ações que são feitas principalmente na parte ambiental. Então, eu não vou falar da parte cultural, da parte social, porque vão ter outras palestras ao longo dessa semana, vai ter o setor da cultura apresentando aqui, então que eles vão abordar essa parte. Então, eu vou focar aqui nas ações da parte ambiental. Em relação à dimensão da água, o que é feito na UTF-PR Medianeira, né? A gente trabalha com campanhas de sensibilização. Então, se vocês forem nos banheiros, vocês vão ver cartazes similares a esses, né? Falando sobre a necessidade da gente ter o cuidado com esse recurso tão precioso. Também são feitas ações, Dia da Água, Semana do Meio Ambiente, Semana da Sustentabilidade. Também são feitas algumas ações para a gente pensar um pouquinho mais sobre a importância da água e como a gente deve cuidar desse recurso. A gente poderia fazer mais coisas? A gente poderia, né? Então, acho que tem, como eu falei, a gente tem um caminho longo ainda para percorrer, né? Então, a gente pode avançar e o objetivo é esse, cada vez mais a gente ir melhorando, né? Ter as torneiras com sensores, as descargas para 2 volumes de água diferenciado. Então, tem ações ainda que a gente pode ir melhorando. Mas se cada um já pensar um pouco mais sobre esse recurso, ter esse cuidado com o recurso da água, a gente já começa a diminuir o uso e a gente já tem um efeito bem grande, né? Em relação à energia, também trabalhamos com campanhas de sensibilização para tentar instruir as pessoas. Saiu da sala, não tem mais aula, desliga o ar-condicionado, né? Desliga a luz. Então, esse é um cuidado que cada pessoa deve ter, que cada membro da comunidade acadêmica deve ter, e não só na UTF, né? No seu dia a dia, em todos os lugares que você vai. Além de campanhas de sensibilização na parte de energia, quando são comprados os equipamentos, sempre dá-se a preferência para aqueles equipamentos que têm um menor consumo de energia. Então, para que ele trabalhe de uma forma mais eficiente e gastando menos energia. Outra ação são as usinas que a gente tem, né, fotovoltaicas e que produzem boa parte da energia que a UTF consome, o campus Medianeira, e a intenção é ampliar cada vez mais até que a gente produza toda a energia que a UTF Campus Medianeira consome. Então, essas são as ações na área da energia. E na parte de resíduos, né? Antes de falar das ações que são feitas, eu vou falar um pouquinho sobre como deve ser a separação de resíduos no nosso campus. E aí parece uma coisa muito óbvia, né? Para que falar como é feita a separação de resíduos? Parece que hoje todo mundo já sabe, vai separar reciclável, não reciclável. E esse é um dos grandes problemas. Quando eu falei que a gente tem um caminho longo a percorrer, principalmente na parte de sensibilização, uma das dificuldades que a gente enfrenta é que a comunidade acadêmica não faz a separação correta dos resíduos sólidos, né? Então, a gente tem trabalhado em campanhas de sensibilização, vou apresentar para vocês mais para frente, mas a gente precisa saber separar os resíduos, porque a partir do momento que a gente separa os resíduos corretamente, a gente aumenta a taxa de resíduos que serão reciclados e diminui o uso do aterro sanitário. Então, a gente precisa saber como fazer essa separação, né? E no nosso campus, como que deve ser feita essa separação? Então, ao caminhar aí pelo campus, vocês vão ver que nos corredores e nas áreas externas, nós temos as lixeiras verdes e as lixeiras marrons. Nas lixeiras verdes, a gente deve destinar apenas os resíduos que são recicláveis. Mas eu não sei quais são os resíduos recicláveis. Nos corredores, acima das lixeiras, a gente tem essas plaquinhas aqui.
dando exemplos de quais são os resíduos recicláveis, né? Também nas campanhas de sensibilização que são feitas, principalmente nas mídias sociais, a gente direto está postando vídeo, fazendo post para ensinar as pessoas a separar os resíduos. Na lixeira marrom, que está escrito aqui orgânico, né? Aqui é misturado, né? Tudo que não é reciclável pode ser jogado aqui nessa lixeira marrom. Por que a gente faz a separação dessa maneira na UTF, né? Porque o município de Medianeira, ele faz essa coleta, reciclável e não reciclável. Então, a gente não separa aqui o orgânico do rejeito. O que seria o orgânico? Restos de comida, por exemplo. O que seria o rejeito? Papel higiênico, todos os itens que são utilizados para higiene pessoal, como guardanapo, lencinho, fralda, isso tudo seria rejeito. Mas aqui em Medianeira, a coleta é reciclável e não reciclável. Então, a gente faz a separação da forma com que é feita a coleta aqui em Medianeira. Então, nas áreas externas e nos corredores, vocês vão encontrar lixeiras verdes e marrom. E aí, faça a separação correta. Na lixeira verde, apenas os resíduos recicláveis, tá? Na lixeira marrom, aí vão ser os orgânicos e os rejeitos. Voltei aqui um slide, desculpa. Nas salas de aula, salas de professores e salas administrativas, vocês vão ver que tem apenas uma lixeira. Na grande maioria delas, essa lixeira verde, que tem esse símbolo aqui de resíduo reciclável, mas algumas salas ainda elas não foram pintadas. Independente de ser a lixeira verde ou não, o que a gente pode jogar dentro das salas de aula? Apenas o resíduo reciclável. Por que a gente não pode jogar o orgânico? Comi uma fruta, por que eu não posso jogar? Porque vai gerar cheiro, pode aumentar a proliferação de insetos. Então, por isso, se você comeu dentro da sala de aula, aonde você vai levar essa casca de fruta ou caroço? Até o corredor. Então, em todos os corredores, a gente tem lixeiras verdes e marrons. Então, você vai levar até o corredor. E o mesmo vale para as salas dos professores e para as salas administrativas. Então, apenas o resíduo reciclável. Nos laboratórios, os laboratórios já é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem resíduos diferentes, né? Então, vão ter as lixeiras reciclável e aqui o orgânico. E por que no laboratório tem o orgânico e nas salas de aula não? Porque alguns laboratórios, em função do que é utilizado, né, o material que é utilizado para a aula prática, gera um grande volume de resíduos orgânicos, principalmente aí os laboratórios de alimentos, laboratório de microbiologia, laboratório de biologia, eles vão gerar esse grande volume. Então, lá, por isso que tem o reciclável e o orgânico, tá? Se é um laboratório que não gera esse tipo de resíduo, às vezes ele vai ter só a lixeirinha verde aqui. Mas, além dos resíduos recicláveis e orgânicos, os laboratórios também geram outros tipos de resíduos. E aí a gente tem as vidrarias de laboratório, né? Se você utilizou uma vidraria ali, quebrada, contaminada, a gente tem essa lixeira grandona específica para essas vidrarias. E aqui é muito importante que não se faça a mistura com outros tipos de resíduos, porque a gente paga para tratar esse tipo de resíduo, né? Porque ela está contaminada, então ela não pode ser misturada com outro tipo de resíduo. E mesmo tendo esse símbolo gigante, mesmo as técnicas fazendo um cartazinho de identificação e colocando em cima da lixeira, muitas pessoas ainda vão lá, erguem o cartazinho e jogam papel toalha, jogam qualquer outro tipo de resíduo. Então, aqui é importante que os usuários do laboratório colaborem com essa separação correta dos resíduos, né? Além desses resíduos, alguns laboratórios, principalmente os laboratórios de química, alguns laboratórios de ambientais, né, geram os resíduos perigosos, e aqui, novamente, são resíduos que têm que ser tratados adequadamente, e a universidade paga para tratar esse tipo de resíduo. Então, aqui, quando terminou a aula prática, o professor responsável pela aula prática, os alunos, eles devem identificar o que é aquele material,
porque depois as técnicas vão fazer o acondicionamento adequado nessas bombonas. E depois, quando essas bombonas são cheias, elas fazem um armazenamento temporário em outro local, até que a empresa responsável venha coletar esse resíduo para fazer o tratamento adequado, né? Então, aqui é necessário pagar para tratar isso, né? Porque se aqui for parar no solo, na água, vai poluir. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado. Às vezes, termina uma aula prática e a técnica chega lá no laboratório e não tem nada identificado, ela não sabe como que ela vai fazer o armazenamento adequado e a destinação para a empresa fazer o tratamento. Então, por isso que é importante professores e alunos geraram esse resíduo, identifica para que as técnicas possam fazer a destinação adequada. Sobre essa parte de resíduos de laboratório, que ela é mais complexa, principalmente por ter esses resíduos perigosos, existe uma comissão central da UTF-PR de sustentabilidade e ela vem gerando vários materiais. Então, um dos materiais que foram gerados nessa comissão foi esse manual de gerenciamento de resíduos de laboratório. Então, todo usuário do laboratório, né, é interessante que acesse esse material e que leia para saber como fazer a destinação correta desses resíduos. Nos banheiros, apenas rejeitos, e aqui novamente é muito comum as servidoras da limpeza encontrarem latinhas, copo descartável, isso tudo é reciclável. A gente está mandando um material reciclável para o aterro, diminuindo a vida útil do aterro e diminuindo a possibilidade de reciclagem desses resíduos. Então, aqui é importante que é só rejeito, é o papel toalha, é o papel higiênico, é um lencinho umedecido, são só os itens de uso, os rejeitos, né, os resíduos que foram usados para uso pessoal. Ainda na parte de resíduos, nós temos um pátio de compostagem e a intenção aqui com esse pátio de compostagem é que a gente consiga tratar todo o resíduo orgânico do restaurante universitário. Ainda não conseguimos fazer isso, estamos em fase experimental. Aqui uma foto de uma leira que os alunos estão montando aí semana passada e essa semana eles estão trabalhando nisso, né? Com a intenção da gente começar a tratar o resíduo orgânico do RU. E aqui, uma necessidade da colaboração de todos para diminuir o desperdício, né? Então, quanto menos resíduo a gente gera, menos resíduo a gente tem que tratar. Então, é importante que cada um, no momento lá em que vai se servir, ter essa consciência, né? Para diminuir o desperdício e o volume de resíduo orgânico gerado. Para quem não conhece, o pátio de compostagem fica lá no finalzinho do campus, pode dar uma passadinha lá e conhecer o pátio. Na parte de resíduos, que mais que a gente tem de ações que são realizadas, né? Então, aqui os calouros, quando eles ingressam na universidade, eles recebem essa caneca. E qual que é o objetivo da gente estar fornecendo essa caneca? Para reduzir o consumo de copo plástico no RU, então, para diminuir a geração de resíduos. E aqui é importante a colaboração de todos, não adianta a gente fornecer a caneca e as pessoas não usarem, né? Então, você vai tomar um café, a gente já conversou com o RU, eles podem servir nessa caneca. Você vai comprar um refrigerante, usa a caneca, né? Então, criar o hábito de carregar a garrafinha de água e a caneca para diminuir a geração de resíduos. Outras ações que são adotadas para diminuir a geração de resíduo é um sistema, o SEI, que é um sistema interno da UTF-PR, que diminuiu muito o consumo de papel, porque hoje é feito tudo de forma online, então a gente não tem mais que ficar encaminhando papel entre os setores, então diminuiu o consumo de papel. E já era adotado antes, fortemente na UTF, o Moodle, a plataforma do Moodle, e depois da pandemia também os professores começaram a adotar bastante o Google Classroom, que são plataformas para disponibilizar material para os alunos e também para os alunos retornarem com suas atividades. Então, isso também diminuiu muito o uso de papel, né? Então, todo mundo já está andando ou com celular, ou com tablet, ou com computador,
Então, a gente não precisa mais estar distribuindo material em papel ou entregando atividade em papel. Então, são ações para diminuir a geração de resíduos. Também são feitas ações de sensibilidade. Desculpa que deu um problema na hora que projetou, mas a gente tinha aqui 2 imagens mostrando os posts que são feitos na rede social. Então, as redes, se vocês acompanham as redes sociais da UTFPR, direto tem lá um videozinho, um post falando sobre como deve ser a separação de resíduos. A gente foca muito nesse ponto porque é onde a gente tem o maior problema, né? As pessoas não fazem a separação correta. Então, a gente tenta trabalhar muito essa questão de sensibilização. Essa sensibilização não é feita apenas em redes sociais, a gente tenta fazer painéis pela universidade, colocando alguns dados, algumas informações para que as pessoas se sensibilizem e comecem a gerar menos resíduos e que façam a separação correta desses resíduos. Aqui um treinamento feito com as servidoras da limpeza também. O objetivo dessa sensibilização é a gente atender toda a comunidade acadêmica. Então, para cada grupo, a gente tenta fazer uma sensibilização diferente. Então, com os alunos, a gente trabalha muito com rede social. Com os servidores, a gente está passando em cada departamento e conversando com os professores e demais servidores, né? Com as servidoras da limpeza, uma vez por semestre, é feito um treinamento com elas. E aí a gente precisa da colaboração de todas para que essa cadeia funcione, né? Porque se o usuário não separa correto, não adianta elas tentarem resolver o problema depois, porque não é função delas ficarem separando, né? Se o usuário separa e elas vão lá no final e misturam tudo, também não resolve. Então, a gente precisa da colaboração de todos para que isso funcione. E é o nosso maior problema hoje, assim, a gente poderia estar mandando mais resíduos para reciclagem se a separação fosse feita corretamente. E aqui, um alerta feito pelas servidoras da limpeza, né, que às vezes as pessoas não têm o cuidado básico e às vezes vão lá e descartam itens que podem machucar ou transmitir alguma doença para elas nas lixeiras de reciclável, né? Então, como seringa, às vezes um curativo com sangue. Então, isso tem acontecido, elas têm relatado e a gente tem que ter essa responsabilidade. Essa responsabilidade porque quando a gente gera o resíduo, a responsabilidade é nossa de garantir que a destinação seja adequada. E também é responsabilidade nossa garantir a segurança delas, que estão lá sempre na maior boa vontade, sempre sorridentes, limpando o campus, para que a gente possa utilizar, e elas estão sempre de parabéns, porque o campus sempre está muito limpo, né? Então, aí um cuidado maior que a gente tem que ter em relação a esses itens. Outra questão que a gente tem, que entra como parte de ação sustentável na área ambiental, né? E aí lá dentro daquelas dimensões acaba atendendo várias dimensões, né? Que garante o bem-estar, a questão da educação, a questão cultural, que são as áreas verdes. Então, elas acabam entrando em mais de uma dimensão, né? Então, nós temos as áreas verdes ali na parte do bloco, do campus, onde tem os prédios, onde tem os blocos, e que elas já deixam um ambiente mais bonito, dá uma sensação gostosa de estar ali no campus, a gente vê aquela área verde, dá uma sensação de bem-estar. Tem as árvores que foram plantadas recentemente e que estão crescendo e que vão contribuir bastante para o sombreamento que é necessário, ainda mais em Medianeira, por ser uma cidade quente. Mas a gente também tem o bosque da UTFPR, né? E o bosque está sendo coordenado pela professora Larissa, pela professora Carla, e ele está sendo muito utilizado para a questão de educação ambiental, e aí não só da comunidade interna, mas também da comunidade externa, né? Ele está atendendo uma demanda grande aí das escolas municipais e estaduais, não só do município de Medianeira, mas de toda a região, e tem funcionado como um excelente instrumento de educação ambiental, né? Então, aqui a gente consegue ver essa parte que recebeu essa pintura em grafite, que é o Jardim Sensorial. Aqui nessa foto ainda o Jardim Sensorial não estava desenvolvido, mas quem for lá no bosque hoje
consegue ver o jardim sensorial bem estabelecido, com plantas diferentes que tem lá, né? E aí já fica o convite para vocês, né? A professora Larissa já mandou o post aqui que tem o dia do bosque aberto, né? Dia 28 de março, então aí começando o nosso semestre, das 14 às 17. Quem não conhece, vai lá, participe, conheça. Tem atividades bem legais, a trilha, o jardim sensorial, vocês vão aprender muitas coisas e vão passar um dia agradável em contato com a natureza, né? E aqui a gente tem esse QR Code, que acessando vocês podem acompanhar o Instagram do Bosque, né? Então, o pessoal curte, compartilha e acompanhe as notícias e as novidades, porque sempre tem novidades sendo desenvolvidas ali no Bosque. Então, essa parte de áreas verdes contribui muito com a questão da sustentabilidade, garantindo aí qualidade de vida. Na parte de eventos, a mesma comissão que desenvolveu o manual lá de resíduos laboratoriais, ela também desenvolveu um manual de como fazer eventos sustentáveis. Então, aí para os alunos que vão organizar a semana acadêmica e outros eventos, consulte esse manual, né? Não apenas os alunos, os professores, os servidores, consulte esse manual. Às vezes a gente não consegue atender tudo que está nele, né? Mas aos pouquinhos a gente vai adotando uma medida aqui, outra medida ali, e quando a gente vê, a gente está sendo mais sustentável, né? Então, esse manual está disponível para toda a comunidade acadêmica. Ainda dentro de eventos, a Comissão Central de Sustentabilidade, ela sempre organiza no primeiro semestre a Semana do Meio Ambiente e no segundo semestre a Semana da Sustentabilidade. Essas semanas, elas são desenvolvidas em conjunto em todos os 13 campi da UTFPR, e aí tem ações e eventos que são online, que todo mundo pode participar, e às vezes tem ali a programação específica de cada campus, né? Então, cada campus atendendo. Ano passado, a gente ficou prejudicado em função da greve, a gente não conseguiu desenvolver, mas a gente vai ver o que consegue fazer ali uma ação ou outra para que as pessoas falem, discutam, conversem, né, sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade. Então, essas são as ações, tem outras ações, peguei as principais que são desenvolvidas aqui no nosso campus, gostaria de falar que a gente faz tudo que é possível, como eu falei lá no início, mas não é dessa forma, né? A gente sempre tem espaço para melhorar e a gente está buscando isso, né? Cada vez mais a gente está buscando melhorar a questão de sustentabilidade. Mas como eu falei lá no início, a universidade é formada principalmente por pessoas. Não adianta a gente ter um documento, não adianta a gente ter orientações se a gente não tem colaboração dos usuários. Então, aí toda a comunidade acadêmica, cada um na sua individualidade e no coletivo, eles têm que estar sempre pensando em ser mais sustentável. Questão de água, questão de energia, questão de resíduos, a questão de conservação do meio ambiente como um todo. Então, a gente pede essa colaboração de todos para que cada um comece a melhorar aí e a tornar o campus mais sustentável. Agradeço e fico à disposição, meu e-mail está aí à disposição, ou se me encontrarem pelo campus, pode vir conversar, fazerem sugestões, que a gente está aí esperando essa contribuição, né? As sugestões sempre são bem-vindas. Obrigada a todos, obrigada, Crisiele. De estar conosco neste momento, né? Fazendo, colaborando conosco para estarmos trazendo essas informações tão importantes aos nossos alunos. Eu queria destacar que na descrição do vídeo nós estaremos disponibilizando os links, né, que a professora colocou ali, do QR Code para estar acessando as informações do Bosque e assim por diante, né. Gostaria de dizer que foi muito enriquecedora a sua participação,
né? Nos trouxe muitas informações importantes e deu para conhecer um pouquinho dessas atividades que a gente está tentando e executando, né, ao longo do semestre, para que a nossa universidade consiga colaborar cada vez mais com a sustentabilidade. E a partir de então, a gente, como nós não estamos tendo questionamentos, né? Então a gente encerra a nossa atividade agora e agradece a participação de todos. Obrigada. Obrigada, até mais.